Abençoados com todas as sortes de bênçãos, graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos a mais um quadro examinando as Escrituras. Nós estamos falando ultimamente ou constantemente sobre este assunto da eleição, predestinação, propósito, soberania de Deus. E algumas pessoas têm dificuldade de compreender isso. E hoje eu iria falar de outro assunto, mas eu tive por necessidade de continuar falando sobre isso, para que haja uma edificação, um fortalecimento nos corações dos filhos de Deus. Porque o sistema religioso, de um modo geral, eles não aceitam a predestinação, não querem receber, eles viram a cara, desprezam. Por quê? Porque o homem aprendeu a ter os seus próprios méritos, a lutar para conquistar. Então, se alguém vai fazer um exemplo, uma faculdade, um curso, aquela pessoa vai empregar força, vai se dedicar, vai se capacitar para se destacar, chegar em primeiro lugar. Um atleta, ele vai se dedicar aos esportes, às competições, ele vai se abster de muitas coisas, como até o próprio Paulo usava essa metáfora, para ele conseguir chegar no pódio. Mas no que tange Deus, amado, é diferente. No que tange salvação eterna, é diferente. Não entra mérito de homem, não entra esforços humanos. Entra o propósito pré-estabelecido por Deus. Então eles não querem aceitar quando nós mostramos nas Escrituras que Deus predestinou, que Deus elegeu, que Deus chamou com uma santa vocação. Eles resistem porque eles querem ter os seus próprios méritos. Eles querem, digamos assim, pagar o seu preço. Mas isso, amado, em relação a Deus, isso não é cabível, isso não é, digamos assim, aceitável, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é criador de todas as coisas e tudo ele criou com um propósito. O salmista Davi disse lá no Salmo 139, versículo 14 em diante, ele disse ainda informe, ele disse de uma forma maravilhosa, eu fui feito. Quando ele chega lá no versículo 16, ele diz, ainda informe no ventre da minha mãe, eu nem tinha sido ainda formado, estava ali ainda informe, o Senhor já tinha estabelecido no livro da vida todos os meus dias. Ou seja, o destino, a trajetória, tudo de Davi já estava feito. Mas porventura Deus havia roubado a racionalidade de Davi, a razão de Davi? Não! Então, esse é o tema. A predestinação, a eleição, não rouba a nossa razão. Então, esse é o problema de quando nós pregamos sobre a predestinação e eleição, que muitos filhos de Deus dizem, não, mas se Deus determinou, se Deus predestinou, então não temos livre-arbítrio, então eu não posso pensar, porque então eu sou uma máquina que sou teleguiado pelo Criador. Meu amado, precisamos entender o seguinte, Deus é tão soberano, tão maravilhoso, que ele fez tudo perfeito. Hoje nós sabemos que Deus predestinou um povo, que Deus elegeu, chamou com santa vocação. Mesmo assim, Deus não tirou a nossa racionalidade, a nossa intelectualidade, a nossa, sabe, a nossa percepção, o nosso entendimento. Então, ele predestinou todas as coisas, mas ele nos deu essa liberdade, porque afinal de contas foi essa liberdade que Cristo pregou. Conhecereis a verdade vos libertará. Então talvez você diga, como vocês pregam a liberdade que Jesus ministrou? Paulo disse em Gálatas 5 primeiro, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos submeta de novo, debaixo de um jugo de escravidão. Então você pode perguntar, vocês pregam a liberdade, mas ao mesmo tempo vocês dizem que nós somos predestinados, que Deus elegeu, que Deus escolheu. Nós temos a mente de Cristo e precisamos olhar para as Escrituras, examinar as Escrituras com a mente de Cristo. Nós, com a nossa humanidade, nós não vamos compreender Deus, porque nós sempre queremos, sabe, conquistar pelos nossos esforços. Mas tudo por aquele que nos criou já está pré-estabelecido, amado. Ou porventura você pediu, escolheu o dia de nascer.
Você escolheu se você nasceria homem ou mulher, se você nasceria moreno ou branquinho, olhos verdes, olhos castanhos. Não, você não escolheu. Você irá escolher o dia que você vai partir, o modo que você vai partir? Claro que não. Então, observe, amado, que existe um governo, existe uma soberania. Existe um senhorio. O problema de muitos é que não querem se submeter a esse governo, a esse senhorio, e querem estabelecer os seus próprios desígnios, não diante de Deus, meus amados. Então, quando Paulo disse que o culto é racional, é justamente para você compreender. Deus estabeleceu, predestinou, escolheu, nos chamou com a santa vocação, criou todas as coisas com um propósito. Provérbios 16:4 diz que Deus criou todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia do mal. Eclesiastes capítulo 7, versículo 13. Atenta para a obra de Deus. Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Então, observe que Deus fez tudo com propósito, tudo ajustado, tudo perfeito, amado. O que nós temos que fazer é nos submeter, nos sujeitar. É o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, lá no versículo 9 em diante, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É nesse sentido de reconhecer o seu senhorio, a sua grandiosidade, a sua soberania, o seu governo absoluto e total sobre as nossas vidas. Embora ele não tirou a nossa racionalidade, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, olha a liberdade que Deus nos deu. Imagine que, um exemplo eu vou aqui usar. Eu tenho uma filha e eu deixo ela ali brincando, mas eu estou de fora observando. Então eu permito que ela vá, que ela brinque com aquilo, mas eu tenho um controle ali no sentido de interferir na hora que eu quiser. Agora imagine a superioridade, a grandiosidade de Deus. Ele nos deu liberdade, sim. Aqui na horizontal, você tem o seu livre-arbítrio. Você vai lá, compra a roupa que você quiser, você come o que você quiser, você vai onde você quer. Você tem essa racionalidade. Mas quando você consulta a mente de Cristo, amado, quando você se aprofunda mais nesse assunto, você vai entender que sempre, ou tudo que você fez ou faz, há um governo soberano que estabeleceu todas as coisas, e dentro desta soberania, ele nos deu a liberdade, o direito de ir, vir, de pensar, de agir, mas que existe sim esse senhorio sobre as nossas vidas. E é isso que o povo da graça de Deus compreende muito bem. E aí alguns não entendem e escarnecem e generalizam. Não, é todo mundo salvo, são os universalistas. Todo mundo é salvo porque todo mundo foi... Outros dizem, não, Deus predestinou apenas a igreja. Deus predestinou a igreja, né? É um pensamento aí de uma linha teológica dos armenianos, né? Eles dizem que nós somos calvinistas. Eu não creio na predestinação por causa de Calvino. Eu entendo Calvino por causa da predestinação, é totalmente diferente. Fui falar isso, alguém disse assim, isso aí é um abençoado do século não sei quanto que falava isso. Eu nem li esse abençoado ainda, tá bom? Mas legal, então assim, eu creio na predestinação porque a predestinação é a espinha dorsal da Bíblia. É a espinha dorsal das Escrituras, desde Gênesis, amado. Nós vemos ali no Éden, a construção, ali o início ali, nós vemos Eva e Adão. Adão era da perdição, amados. Adão caiu porque Deus colocou lá com aquele desígnio, com aquele propósito. De Eva nasceria, Gênesis 3,15, nasceria a semente que iria destruir o mal. Então da mulher de Eva, a vida, nasce a descendência de Cristo. De Adão nasceu o maligno. É o diabo, é Satanás, é o opositor, é a carne caída, é a malignidade do ser humano, meu amado. Veio de Adão, a herança adâmica, que nós carregamos na carne. Todavia, entretanto, nós somos um espírito que estamos revestidos dessa humanidade que é fraca, né? Que Jesus disse para nada presta. Mas nós somos espirituais e temos esse discernimento. Estamos aqui cumprindo um propósito, né? Esmurrando essa natureza pelo conhecimento da palavra, para que ela não sobressaia, porque o nosso espírito já foi em Cristo Jesus eleito, né? Tínhamos sido, é interessante isso, tínhamos sido predestinados, mas predestinados até que? Até que Cristo. Nós vamos entender isso já já.
é algo que nós precisamos pincelar, bem interessante. Então, assim, é difícil o ser humano aceitar isso, porque eles querem ter mérito. E dizer que nós fomos predestinados, que Deus nos escolheu, é uma afronta para o sistema religioso. Então, em alguns textos, eles dizem, não, aqui está falando especificamente de um personagem. Quando fala no conjunto, ele diz, não, aqui é a igreja, aqui é o coletivo igreja, mas não é o indivíduo. Então, vamos lá. Olha que interessante, Jeremias capítulo 1, versículo 5, você acompanha aí na sua Bíblia. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Quem não conhece esse texto? Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aí alguém vai dizer, não, mas aí a escolha foi para uma missão. Sim, que seja, aqui foi para o ofício do profeta. Mas Deus não ia chamar alguém para ser profeta que não era filho. Então vamos entender. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias, Deus está falando especificamente de Jeremias. Irmão, isso é no antigo pacto, mas depois que Jesus veio, acabou com esse negócio, não existe isso. Bom, meus amados, vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo 15, dizendo Paulo, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Saulo, outrora perseguidor da igreja, consistiu na morte de Estevão, assolava o povo de Deus. Mas quando ele entendeu a predestinação, a eleição, a vocação, o chamado, ele disse, mas quando aprove a Deus, porque tudo tem um tempo e um modo de Deus revelar, manifestar, chamar. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe, então Paulo sabia que desde o ventre de sua mãe, o Paulo passou a saber, ele tinha sido separado e chamado pela graça de Cristo. Nós não sabíamos disso. A religião nos cegou, porque nos ensinou a termos mérito. Você levanta a mão, aceita Jesus, dá dízimo, se batiza nas águas, come o pãozinho com suco na igreja e vai todos os dias, ou segunda, quarta e sexta, mais comum, e domingo para as reuniões. Então o pastor faz a oração de confissão, manda Deus colocar teu nome no livro da vida e a partir daí você é um predestinado e está, digamos assim, gabaritado, preparado, apto para fazer parte daquele povo que Deus predestinou. Nada disso, irmãos. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça. Isso foi antes da religiosidade de Paulo. Percebe, irmãos? A eleição de Deus não rouba a nossa racionalidade e a nossa liberdade que nós temos aqui nessa horizontal. Porque aqui nessa vertical nós entendemos perfeitamente que nós estamos dentro deste propósito pré-estabelecido pelo Pai. E todas as coisas irá cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Foram aqueles que aceitaram Jesus. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, interessante que nesse texto eu vou ler agora Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, nós lemos bastante esse texto. É interessante que Deus diz assim, sabendo que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Aí ele, aos que dantes conheceu, a estes também predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então, Deus conheceu o seu povo, dantes, e dantes aqui Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que é antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, antes da criação do cosmos, porque é no espírito, não é na carne. Aos que dantes conheceu, a estes também predestinou. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Pagou o escrito de dívida, não deve nada, está santificado, regenerado, batizado, salvo, justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou, exaltou. Esse é o estado que nós estamos em Cristo, um estado de glória. Então Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou o povo. E Paulo está dizendo, mas quando aprove a Deus, Gálatas capítulo 1, versículo 15.
que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. E ele vai dizer que era para pregar o evangelho, etc, etc. Mas isso tudo antes de Paulo ter nascido. Porque Paulo compreendia a questão da eleição. E Paulo perdeu a racionalidade. Ah, agora eu sou um robô teleguiado. Eu tenho que ir ali porque aquilo... Não, amados. Olha a perfeição de Deus. Que te deu uma maravilhosa liberdade que temos em Cristo. Para discernir o que é bem, o que é certo, o que é errado, o bem do mal. Sabendo que Ele está no controle de tudo. Perceberam, amado? Olha lá. Diga-se de passagem, o próprio Jesus de Nazaré, que veio cumprir a lei e sacrificar-se pelo seu povo, ele, quando foi pego lá no jardim, Pedro corta a orelha de Malco, ele diz: Pedro, embainha tua espada. Ou pensas tu que se eu clamar ao Pai, Ele não envia legião de anjos e me tira desse momento aqui, me livra dessa situação? Então observe que Jesus, ele tinha todo o poder para mudar aquela situação, mas ele se sujeitou com um amor, se entregou àquilo que era o propósito, porque já estava determinado que tinha que ser daquela forma. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 5. No 4, Paulo vai escrever dizendo: Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ah, mas aqui eram os judeus. Não, Paulo está escrevendo para os gentios. Ah, mas aqui é o contexto de igreja, é a totalidade. Você se inclui se você aceitar Jesus e passar pelas ramificações religiosas. Não. Aí no 5 ele vai explicar: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É isso que eu quero falar. Você não é predestinado mais para filhos. Porque ele nos predestinou, emprego do verbo, nos predestinou para filhos. Mas em Cristo você já é filho de Deus. Quando Jesus consumou aquela obra redentora no Calvário, quando o templo veio abaixo, a graça plena foi estabelecida, o evangelho eterno foi pregado e estamos aqui falando desta sã doutrina maravilhosa. Não existe mais filhos de Deus que está sendo predestinado para a salvação. Os filhos de Deus já são salvos em Cristo, até aqueles que ainda irão nascer, porque tinham sido predestinados antes da fundação do mundo. Então, aquela predestinação de antes da fundação do mundo está valendo até para aqueles que ainda irão nascer. Está entendendo, amado? Então, para filhos de Deus, a predestinação ela já é uma realidade. Deus não está predestinando agora para você ser filho ou para te salvar. Você é salvo porque você foi predestinado para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. É claro que você pode até dizer, em vida, eu acredito desta forma. Existem obras preparadas, predestinadas, para eu andar nelas. Obras preparadas de antemão. Então, o céu, a eternidade está predestinado para o salvo. Nós cremos desta forma. Mas já é uma realidade, porque já foi reconciliado céu e terra. Jesus ele já uniu novamente, né? Novos céus, nova terra, a humanidade, os filhos de Deus eleitos, predestinados, em espírito já estão ligados com Deus. Aqueles que já partiram, aqueles que ainda estão vivos, mas no sentido do espírito, aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele, então já estamos. O céu já é uma realidade mesmo para nós que estamos aqui na terra, porque o nosso homem interior já tinha sido predestinado para filhos e, consequentemente, salvação, vida eterna. Agora, existem obras preparadas, destinadas ou predestinadas que nós vamos trilhar até quando chegar a soma dos nossos dias, onde Deus irá nos recolher. Tá bom, amados? Então vamos continuar com o raciocínio. Efésios capítulo 1, versículo 11. Acompanhe comigo. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos, herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Já falamos no domingo passado sobre isso. Soberania, conselho da sua vontade. Ninguém pode, amado, ir contra esta palavra. Esta é a base, sabe? Esta palavra
É o Espírito, essa palavra é que nos conduz. É a vida de Cristo em nós. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido, observe, predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Tínhamos sido predestinados. Em Cristo, a predestinação já é uma realidade. Todos os predestinados, eleitos, antes da fundação do mundo, em Cristo agora são apenas chamados. E quando nós somos chamados no tempo de Deus, você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, teu coração se abriu, o teu espírito se alegrou, é um momento que Deus está te atraindo para essas verdades que a religião ocultou. Esse é o momento que você começa a entender: ah, Deus havia me predestinado como herança. Agora Deus está me chamando para entender, para compreender essas verdades. Eu já estou justificado. Eu já estou aperfeiçoado em Cristo. Olha que maravilha, amado. Eu estou perfeito, completo nele. Isso tira a tua racionalidade? Isso te impede de fazer o que você quer? Não, Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu tenho uma racionalidade. Eu posso decidir por mim. Em quê? Em questão de salvação eterna? Não. Eleição de Deus? Não. Percebe? Eu falo por mim, dentro da liberdade, dentro de uma concepção que Deus me deu, dentro de um entendimento que Deus me deu. E você fala por você. Agora, soberania de Deus, eleição, predestinação, meus amados, atributos que pertencem somente a Ele. Você crê ou deixa de crer, vai ser assim, para todo sempre. Nele digo, em quem também fomos feitos a herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Vamos lá. 2 Timóteo 2,10. Olha que lindo, mano. Olha que pancada para vocês aí. Para vocês que não creem na palavra da predestinação, ou para esse sistema que diz que todos estão salvos em Cristo, que não existe um povo. Deixa eu falar. Quando nós falamos que somos predestinados, você que crê que Deus elegeu, que Deus te escolheu, que você é uma propriedade exclusiva de Deus, em momento algum, aqueles que pregam esta palavra, eu quero acreditar, vou falar por mim, mas tem muitos irmãos aí que eu conheço, nós não estamos falando isso para nos vangloriar, nos colocar como superiores a outros, não. Mesmo porque nós não sabemos, amado, quem é quem no Espírito. Nós podemos até julgar as obras da carne ali, as pessoas que estão dando no erro. Domingo nós vamos ter uma palavra sobre isso. Ninguém conheçamos mais segundo a carne. É uma coisa. Ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, todavia agora já não conhecemos deste modo. Aí usa aquele texto isolado de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, para dizer, você não pode me julgar segundo a carne. Eu faço o que eu quiser, eu posso aprontar, eu posso beber, fumar, me drogar, estuprar, abusar de mulheres, eu posso matar, fazer o que eu quiser, mas você não pode me julgar, porque a Bíblia diz que a ninguém conheçamos segundo a carne. Conversa para boi dormir. Domingo vai ter uma bomba. Te prepara. Nós não julgamos o Espírito porque só quem conhece o Espírito é Deus. A ninguém conheçamos segundo a carne porque você não sabe quem é salvo. Só Deus sabe. Agora, quanto a julgar as práticas, meus amados, quanto a observar, eu estou aqui pregando esta palavra. De repente vocês têm uma péssima notícia aí. O irmão Elcio, aquele do Ministério Graça e Verdade, que pregava o evangelho da predestinação, traiu a esposa. Isso vai ficar lindo pra minha cara. Tava no bar bebendo. Tava usando drogas. Isso vai ficar lindo. Aí eu vou aqui na câmera aqui. Irmãos, eu estou aqui pregando para vocês. Vocês não podem me julgar segundo a carne. Aleluia, glória a Deus. Eita, lamaçúria. Para com isso, irmão. Hipocrisia, não existe isso. Nós não somos perfeitos na carne, não. Nós somos falhos. Temos erros. Mas existe essa conscientização em nós, essa luta constante de sempre querermos acertar, porque é para isso que nós fomos chamados. Não somos melhores do que quem não é evangélico, não, quem não é crente, não, mas lutamos para agradar o nosso Deus e ter uma vida, ou ter uma moral para falarmos estas verdades, amados.
Então existem muitos pseudos em graça, em uma graça libertina, onde estão tentando se cobrir com a palavra da graça. Já disseram aí em alguns comentários nossos aí, meu, de Geraldo Moraes, agora eles estão pregando a salvação por praticar boas obras ou dar frutos. Tem que dar frutos para dizer que é filho. Não, não tem que dar frutos para dizer que é filho. Os filhos de Deus, eleitos, predestinados, eles produzem bons frutos. Não são obras que salvam. Principalmente obras da lei, que era o contexto lá que eles tratavam. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E ali também nós temos que entender que nem sempre está apontando para a salvação eterna. Está falando de um resgate também, pela fé que nós temos nesta palavra. Não vem das obras, porque era isso que os judeus queriam praticar. Não vinha das obras, era um dom de Deus. Então, tanto a fé e a salvação pela graça não vinha de obras meritórias, não vinha da lei. Era isso que Paulo estava dizendo, não vem das obras da lei, é um dom de Deus. Então, os judeus, Romanos capítulo 10, que não estavam se sujeitando à justiça de Cristo, mas querendo estabelecer a sua própria justiça, eles não eram salvos, na mente, na alma, porque eles queriam estabelecer sua própria justiça. E Paulo disse, essa salvação não vem das obras, ela é pela fé. E Paulo disse, nós somos salvos pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo, mediante essa palavra maravilhosa, tá bom? Mas é um outro assunto. Então, Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Abra sua Bíblia, acompanhe. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Paulo sofria por qualquer um? Paulo dava cara a bater por qualquer um? Não. Por amor dos escolhidos. Quando Deus manda orar por Paulo, lá em Atos capítulo 9, Deus manda Ananias orar lá por Paulo. Jesus diz, vai lá, na rua chamada direita, procure lá um homem chamado Saulo, ele está lá, ore por ele. E Ananias resiste, não, Senhor, ele é perseguidor da igreja, ele tem carta dos sacerdotes para nos prender. Aí Jesus disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, não é isso? E depois Jesus disse, eu hei de mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. E ele vai levar o meu nome perante os reis, perante os gentios e perante Israel. O ministério de Paulo foi um ministério universal, né? Era um ministério da graça, da nova e eterna aliança, que cobriu todos os povos. Então Paulo era um escolhido que foi enviado também, para quê? Para os escolhidos. Todos. É todos os escolhidos, mas não é todo mundo. É como na outra mensagem nós falamos. Jesus não morreu por todo mundo habitado. Ele morreu por todos os escolhidos do mundo. É isso, simples assim. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. 2 Timóteo 2,10. Para que também eles, os escolhidos, alcancem a salvação que está em quem? No pastor pentecostal. Na igreja que não aceita predestinação. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então a salvação está em Cristo, então não em uma denominação religiosa. A, B, C, não, amado. A salvação está em Cristo e nós estamos nele. Nós estamos salvos. Nós quem? Todo mundo? Não. Os escolhidos. Os eleitos que tinham sido predestinados em amor. E isso com glória eterna, amado. 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, vírgula. Então existem alguns que não são de Deus. Não no plano da salvação. Deus criou todas as coisas, sim. Mas todavia o firme fundamento de Deus
Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. Deus conhece quem ele havia predestinado e quem ele elegeu antes da fundação do mundo. E em Cristo, na consumação, no tetelestai, está consumado, ele chamou, ele resgatou com uma santa vocação. O Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então os eleitos, predestinados em amor, chamados em Cristo, eles proferem o nome de Cristo, eles devem apartar-se da iniquidade, deixar de praticar o que é errado, irmão. Erramos sim, mas não é para ficar nessa prática. Já dizia Paulo aos Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aparte-se da iniquidade, não existe uma lei de pecado sobre a tua vida. Existe uma lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E isso na vida de quem? Daqueles que ele conheceu, daqueles que ele havia predestinado, daqueles que ele escolheu e chamou com uma santa vocação. Isso roubou a tua racionalidade? Isso te deixa paralisado? Será que você vai acordar amanhã, pela manhã, e dizer assim, e agora? O que é que Deus quer que eu faça agora? Deus quer que eu tome café nessa xícara branca? Ou eu vou tomar café naquele copo amarelo? Não, irmão! Viva a liberdade que é em Cristo Jesus, com o entendimento de que Deus preparou tudo para a sua vida. Isso é reinar em vida. É confiar, descansar. Que as lutas do tempo presente não se compara à glória que já se manifestou em nós. Vamos lá. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, leia, por favor, Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eleitos de Deus, não da religião, não do homem. Não é o homem que escolhe, não é o homem que decide, não é o homem que aceita, não é o homem que quer. Ele disse a Moisés, não depende de quem quer, de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Ele endureceu o coração de Faraó, ele aquebrantou o coração de Ciro e disse, tu és o meu ungido, és o meu pastor, vai libertar Israel. Deus faz todas as coisas, amados. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Viu? Que a palavra da predestinação e eleição não deixa soberba, presunção, só se for para os tolos, para os meninos. Porque eu sou um eleito, eu sou muito especial, eu não tenho certeza que você é um eleito, então é melhor você... Não, essa não é a mensagem que nós pregamos. Nós pregamos a palavra da graça, o evangelho, que nos proporciona este conhecimento, e aqueles que Deus havia predestinado, que são em Cristo salvos, que estão perfeitos, abençoados, eles vão se identificar com esta mensagem, vão se achegar a esta mensagem e vão desfrutar desta graça maravilhosa. Em momento algum, você vai ver o irmão Elson apontando alguém, dizendo, não, eu sou eleito, você não é, você... Não, amado. Não me interessa, não me compete, essa parte não me cabe, não cabe a nós, mensageiros da graça. Nós apenas lemos o Evangelho, falamos a palavra. Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Testificou comigo? Eu sei, eu tinha sido predestinado, tinha sido eleito e estou perfeito, salvo em Cristo Jesus. Não testificou com você? Não é comigo, não vou te julgar por isso. Viva a sua vida que eu vivo a minha. Ok? Assim sendo, vamos continuar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Além de eleitos, Deus elegeu, escolheu, separou, chamou, justificou, santificou, glorificou. Ele chama de santos, quer dizer separado, e amados, filhos amados de Deus.
de entranhas de misericórdia. Os filhos de Deus, eles têm em si, ainda que eles não estejam praticando, mas o senso de misericórdia, de justiça habita nele. De benignidade. Como é que alguém diz, não, eu também sou salvo, mas eu tenho um desejo de matar, sabe, de ver a queda daquele ali, de ver a destruição daquele. Que sentimento maligno, amado. Filho de Deus, que Deus elegeu, não tem isso não. Isso é sentimento de Judas, que era também para a perdição. Isso é sentimento de Caim, que era também filho do maligno. Espero que vocês tenham compreendido esse raciocínio, esta palavra. E que vocês estejam também batendo e fechando, tapando a boca dos contraditores. A palavra da predestinação é uma palavra maravilhosa de sabedoria. Bem verdade, nem todos exercem essa sabedoria para saber transmitir essa mensagem. Existem alguns sistemas aí que pregam a predestinação, mas é fazendo ali distinção, acepção de pessoas, sabe, colocando suas normas. E é por isso que eu digo, eu não creio na predestinação por causa de uma visão calvinista ou de uma instituição X ou Y, não. Eu prego a predestinação de uma visão bíblica, genuína do Evangelho. Deus é soberano, e se alguém questiona, como questionaram lá os romanos, quem és tu, ó homem, para que a Deus repliques contra Deus? Por que me fizestes assim? Por que isso é assim? Por que acontece assim? Se conforme. Entenda a palavra. Esse é o evangelho da graça de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. São frutos aqui, ó, que nós temos que exercitar, ou que exercer, desenvolver. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. São frutos que pertencem a quem? Aos eleitos de Deus. Mas antes disso, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você precisa se revestir disso. Ou seja, praticar isso. Ah, mas tem que praticar para dizer que é filho. Eu não tenho que dizer nada, eu tenho que praticar porque eu entendo que eu sou filho. E essas boas obras, esses frutos precisam manifestar na minha vida. Porque afinal de contas, eu quero reinar em vida. Ô glória! Eu quero desfrutar dos benefícios de Cristo. Eu quero desfrutar deste reino maravilhoso e inabalável de justiça. Então, não para ser salvo, porque você não é salvo pelo que você faz, mas para desfrutar desse reino, praticar esta palavra, viver esta palavra, se submeter a ela. Para receber galardão, tem que obedecer o evangelho da graça de Deus, tem que crer e só crer quem Deus distribuiu o dom da fé e porque é eleito de Deus e ponto final. Então nós encerramos aqui esta palavra, amados. Espero que vocês recebam no teu espírito e tenham esse discernimento maravilhoso. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal aí. Propague esta palavra aí. Vamos fazer a palavra correr. Deixe seu like, comente. Vamos alcançar outras vidas, tantas vidas que estão aí precisando ver uma palavra dessa. Eu tenho conversado com alguns amigos, irmãos em Cristo, de outras igrejas, né, das religiões. E eles dizem, rapaz, antes eu não compreendia isso, agora eu estou compreendendo. E de fato eu posso entender que eles estão nascendo de novo, como Nicodemos. Isso é maravilhoso, nascendo agora do Espírito, da palavra do Espírito, né, e não da letra. Que interessante, amados. Então, assim, o que nós pregamos hoje, nós sempre acreditávamos, críamos dessa forma? Não, mas nós estamos em constante evolução, crescendo na graça e no conhecimento. Nós estamos desenvolvendo, amadurecendo. Então isso, amado, é muito bom você entender que a graça é esse oceano do Espírito e que você, a cada dia, você vai alcançando, né, a estatura plena de Cristo Jesus, alcançando o entendimento perfeito. E isso faz com que você venha a se esforçar, venha se esforçar, sim, para
se dedicar ao chamado santo que Deus te vocacionou, se dedicar a esta palavra, se dedicar a esta comunhão plena em Cristo e viver essa preciosidade, essa honra, essa graça que Deus manifestou em nossos corações. Porque muitos estão aí sofrendo por falta desse entendimento, pensando que são salvos porque dá dízimo, porque vai no monte, porque está debaixo de uma hierarquia religiosa, porque o pastor todo final de semana coloca a mão na cabeça. Muitos estão achando que são salvos ou que o nome está lá no livro da vida, porque o pastor Benedito ou o Joãozinho pediu a Deus para escrever o nome no livro da vida, e as pessoas estão escravizadas nisso. Mas quando elas entenderem esta palavra, esta liberdade que nós temos em Cristo, que Deus já fez tudo, que você agora só está desfrutando, andando nessas obras que Ele já preparou de antemão, essas pessoas vão, de fato, entrar nesse que é o genuíno descanso de Deus em Cristo Jesus. E não em um sábado de 24 horas, por exemplo. Tá bom? Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus.